macho foi debater com 20 conserva-loucos lá no Redcast, o podcast da família brasileira. Vamos dar uma olhada. 29, tá? 29. Os números estão cada vez mais aleatórios. Uma hora é 15, uma hora é 17, uma hora é 29, uma hora é 30. Vamos dar uma olhada aí, Gustavo Machado, meu macho, versus 29 conserva-loucos. Você defende Karl Marx, que você um fracassado? Porque vocês só discutem com frases prontas. Achei que empresas... você ia respeitar eu falar. Pode concluir, Não, vai lá. Eu imagino que você vai mudar de assunto, então pode concluir. Não, né, você deu uma inflexão para não precisar responder. Olha só, né? Olha essa edição sonora. Inception. Responder essa pergunta. Você Não, pode pegar... É pessoas como você, comunistas que defendem pautas ideológicas absurdas. O Paraguai cumpriu hoje um papel à la Bahamas, à la Ilhas Caimã. É um paraíso fiscal. Vamos imitar aqui. Mas é só sede administrativa. Não, Gustavo, aí eu vou ter que te corrigir. Calma, eu tenho que... Eu sou filho de físico. E trabalhador, o que você vai fazer? Eu sou filho de físico e... Você vai matar os trabalhadores excedentes? Só 100 milhões saiu da sua cabeça aí agora. Mas vamos lá. Que eu sou meio caixina e com toda a merda que mas os marxistas eu posso fizeram. continuar no tema que eu tava falando antes, claro. ou você vai jogar cada vez um jargão novo pra mim? Não preciso de jargão, porque então, o seu já é um absurdo. Se você Família de Czares que vocês fuzilaram é... existe liberdade. São russa. Eu posso concluir, pelo menos? Depois você fala. Hóspede beneficiário, o pessoal que está presente aqui da equipe para fazer uma denúncia pública contra o Gustavo, bem rapidinho. Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Machado. Eu sou marxista, milito na Organização de Orientação Trotskista, que é o PSTU. E meu macho... Edito no YouTube o canal Orientação Marxista, onde eu trato de temas teóricos envolvendo a tradição marxista no geral. E estou aqui para debater, discutir com 29 conservadores. Então, que role a bola, estamos preparados. Turma, a minha primeira afirmação é: o Estado inchado não é o principal problema do Brasil. Ó, esse cara de novo, mano. Pode Cara, a internet, ela dá voz a tanta gente, né? É uma coisa maravilhosa. Mas tem uma galera que ela se estereótipa, ela se transforma num personagem, assim. Eles usam as mesmas roupas, as mesmas coisas, assim. É como se fosse coisa de anime, né? Vai, Rios das... Prazer, Gustavo Machado. Me Prazer, chamo amigo. Pedro Ponço. Sou conhecido como ex-vagabundo, né, por ter sido do MST, movimento que você possivelmente defende. Cara, ex-vagabundo. Meu amigo, você bate cartão em tudo quanto é debate. Tava lá na marcha. Cara, eu juro por Deus, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses caras não trabalham, velho. Eu queria ver esses caras na iniciativa privada. Criando empresa, CNPJ, contratando, demitindo, expandindo negócios. Sabe? Pô, por exemplo, o Thales Gomes lá, que fez o debate lá contra 30 desempregados. Você pode não gostar dele, mas o cara trabalha. O cara foi lá, fundou a Easy Táxi, vendeu, pegou uma grana do caramba, montou outra empresa, vendeu pra Natura, hoje tem o G4 Educação. O cara tem muito funcionário, o cara cria negócios, o cara tem dinheiro, o cara é bem de situação. Se ele chegar e falar que esquerdista é vagabundo, nós vamos ter que argumentar com o cara, beleza? Porque ele criou alguma coisa, ele trabalha, tá? Agora, tem uma galera na internet, principalmente uns liberais meio ANCAP, os caras não constroem nada, eles não tem nada. Não tem nada, não tem uma firma, não tem uma... Sabe, sei lá, se o cara tivesse uma empresa com funcionário, pô, o cara ali vai lá, demite, folha de pagamento e contador e não sei o que lá. Ele vir falar que todo esquerdista é vagabundo, eu vou ter que discutir com o cara, dar uma argumentada e tal, certo. Mas assim, quando é uns caras que não tem nada, cara, é duro, velho. É duro. É tudo funcionário público alocado em gabinete. Aí é fácil chamar os outros de vagabundo. Eu vim hoje para fazer essa abertura, eu gosto muito de fazer a abertura para deixar claro do que se trata isso aqui. Né? Eu, antes de tudo, quero dizer que eu te admiro muito. Admiro você, admiro o Jones Manuel, admiro o Ian Neves. Porque para pegar uma ideologia assassina como o comunismo e passar um verniz para pavimentar a destruição do Brasil, que é exatamente o que vocês estão fazendo, tem que ser muito genial. Tá, e a pergunta? E a pergunta? Vamos ver. Para pegar o indefensável
e defender num podcast abertamente num país democrático... Pedro, mas o tema é... O tema é Estado. Eu vou chegar lá. Vamos lá, beleza. Todos os lugares... Primeiramente, você veio defender o aumento do Estado aqui. Que fique você claro. Você é que está dizendo. Você a tá afirmação que... foi, o Estado inchado não Exato, é o principal então você tá defendendo problema. o Estado inchado. Cara, eles não sabem ler, mano. Cara, eu vou falar uma coisa. Ó, o Estado inchado não é o principal problema do país. Ele não está dizendo que não é um problema. Mas eu fico pensando, se eu estivesse no mercado de trabalho disputando vaga e fosse burro, cara, não soubesse interpretar um texto, não soubesse expressar um argumento, sabe? Eu tô dando um conselho pra vocês aqui do fundo do meu coração. Você que tá no mercado de trabalho, você que precisa de disputar vagas, não seja burro, cara. Não se dê ao luxo de ser burro, analfabeto. Vai ler, vai estudar, não fica usando inteligência artificial pra tudo. Trabalhe esse teu cérebro, sabe? Ele leu a frase, o Estado inchado não é o principal problema do país. O que ele entendeu do anúncio? Ele entendeu que o Gustavo é um defensor do Estado inchado. Cara, sério, gente, vai estudar, não seja um burro, não cultue ignorância. Isso eu tô falando, não tô falando que eu sou inteligente, não, porque é uma coisa que eu me preocupo muito, por isso que eu tô com a cara nos livros aí já faz uns 2 anos e tô com essa... Porque, bicho, é impressionante, os caras não sabem... Como é que você vai... Você pode ter diploma, cara, você pode ter diploma, mas você vai perder trabalho porque você não sabe interpretar um texto, cara, porque você não consegue se comunicar. As pessoas hoje, elas estão ficando... eu sempre esqueço o termo, que eu vi um professor de língua falando sobre isso. Que as pessoas hoje, elas não conseguem mais argumentar, elas não conseguem, elas são reativas, assim, elas estão presas no presente, no tempo verbal do presente. Então elas falam assim, o que você acha da água? A água é gelada. Ele só sabe adjetivar. O que você achou desse filme? Esse filme é legal. As pessoas não conseguem mais desenvolver, abstrair e tal, é tudo... A água é boa, sabe? Basicamente é o que você tá fazendo. Uma questão de lógica bem básica. Se esse é o principal problema, e veja que a afirmação diz se é o principal ou não. Se não é o principal, é um problema. Tá, mas é importante deixar claro, você está defendendo um Estado e um Estado comunista. Não. É o que você é, um está comunista. dizendo. Você que está dizendo agora, que eu estou defendendo o comunismo, Estado. onde ele foi implantado, pessoas morreram. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de economia, mas um comunista sempre esquece... Eu tô entrando lá. Um comunista sempre esquece que a base de uma economia, a coisa mais importante, a matéria-prima de uma economia, não são os números, são pessoas. Porque a economia depende de relações pessoais. Como a economia comunista funciona? De forma ditatorial, de forma impositiva, é o Estado se sobressaindo em cima do indivíduo. Nós viemos aqui hoje, pelo menos eu como conservador, para defender direitos individuais. E esses direitos individuais, eles são garantidos pela ética cristã que montou a melhor civilização do mundo, ou seja, o Ocidente. A questão... Justamente aquilo que você quer destruir. Você deve defender a escola de Frankfurt. Você está colocando posições na minha Você não mente. defende escola de Frankfurt. Não, nunca defendi. Tenho não vídeos contra a defende escola Antônio de Frankfurt Gramsci. no meu... Menos ainda. Você defende o que, então? Poxa, mas a questão era, o Estado inchado não é o principal problema do Brasil. Você defende Karl Marx, que você um fracassado que teve uma ideia fracassada, né? que onde implantou fracassou, é uma ideologia completamente fracassada. A questão é o Estado inchado é o principal problema do Brasil, senão a gente vai discutir o quê? Exato, por isso que nós precisamos tirar o Lula do poder mais uma vez. O Lula, do nada o Lula. Porque foi o Estado que mais aumentou impostos, que mais prejudicou a vida de quem trabalha, que mais prejudicou a vida do cidadão. O que acontece, cara, é que vocês não conseguem discutir os temas porque vocês só discutem com frases prontas, cacuetes prontos. Então você chegando aqui na impossibilidade... As frases prontas que eu trouxe revelam a verdade. Na impossibilidade de discutir o tema, na impossibilidade de discutir o tema, o que ele fez? Ele lançou uma lista de vários jargões atribuídos a mim, inclusive posições que quem me conhece sabe que eu nunca defendi, né? Então, eu não tenho nem muito o que responder a esse respeito. Espero que se atenham aos temas, porque se não se atenha é porque não tem conteúdo para discutir em cima deles. Perfeito. Olá, meu caro, meu nome é César Cousen. Olá, César. E sim, vamos conversar sobre o tema, que é a questão do Estado muito inchado, não sei exatamente o problema do Brasil. Não é exatamente um problema, é o principal. Eu me oponho veementemente a essa afirmação, principalmente vendo dados que são incontestáveis. Pegando, por exemplo, um país que tem aqui do lado do Brasil, que é muito próximo e muita gente subestima, o Paraguai. Mas vai pro Paraguai, cara, não vai pra aquela merda! Porra, o que vocês estão fazendo aqui? Vai pra lá, aqui do lado! Se vocês se tiver que pegar a estrada, passar por Salto Tararé, eu ainda dou um copo d'água pra vocês, chama pra almoçar, mas vai!
O que vocês estão fazendo aqui? Vai lá pra maravilhosa, o Paraguai tem... Nós estamos fudidos, nós estamos fudidos. De repente o Paraguai virou modelo de estado, vai tomar no cu, cara. O Paraguai, falar dos Estados Unidos até vai, beleza, Estados Unidos, tal, tem não sei o que, mas pô, o Paraguai, vai tomar banho. Olha, nós estamos numa fase tão desgraçada do capitalismo, que os nossos ricos são analfabetos, sabe? São analfabetos. O Clodovil deu lugar ao Carlinhos Maia. A Hebe Camargo deu lugar à Virgínia. O chocolate já tem gordura hidrogenada demais. Não tem mais cacau. E agora, ao invés da gente cultuar os Estados Unidos, agora a gente cultura a porra do Paraguai. Cara, vai tomar no Paraguai, meu irmão. Paraguai. Não tem mais chocolate gostoso. O Carlinhos Maia é o rei da cocada preta. E os ricos é tudo Balneário Camboriú. Não tem uma obra de arte em casa. É tudo toque-estoque. E agora, ao invés de pagar pau pros Estados Unidos, vai pagar pau pro Paraguai. Falta mais nada. Não falta mais nada. Mas acabou. Paraguai agora. Ai, eu amo um país. Qual país? Nova Zelândia? No meu tempo era assim, né? Quando eu era jovem... Nossa, é Canadá, é Nova Zelândia, é Singapura, é o Japão. Agora não, é Paraguai. O Paraguai. Vai cagar, porra, vai tomar no cu. De 2020 até agora, mais de 800 empresas se moveram a sua estrutura, seja parcialmente ou integralmente, para o Paraguai. Dentre elas, a Riachuelo, JBS... Pênalti, várias empresas que antes eram nativamente aqui do Brasil se mudaram para lá porque a margem de lucro tende a aumentar cerca de 30%. Ou seja, empregos estão sendo gerados no Paraguai agora, ao invés do Brasil. A economia está... Vamos pra lá, vamos todo mundo trabalhar no Paraguas. Vamos passar a ponte da amizade. Vamos fazer filinha na ponte da amizade, vamos todo mundo passando a ponte da amizade. Circulando novamente, mais nesse país que é um concorrente agora do que no Brasil, justamente porque a questão burocrática que sobressai em cima de todo mundo é sufocante. Empreender no Brasil é horrível. Todo mundo gosta de fazer um offshore, uma holding, alguma coisa para proteger o que é seu. E falando como um proletariado, eu encaro o seguinte... Cada coisa é tão funa aqui, você é o que sobrou, não sobra nada. Viu, geração Z, não sobra nada pra vocês. Na minha época, pelo menos, os nossos pais queriam mandar a gente pra fazer intercâmbio no Canadá, na Alemanha, sei lá, Inglaterra. Sobrou o que pra você, Betinha? Sobrou o Paraguai. Se contente com o Paraguai, tá? Parabéns. Boa estadia aí no Paraguai. Pouco, e mesmo ganhando pouco, existe uma alíquota em cima de imposto de herança, pegando um exemplo. Certo. Então, como que essas questões vão se resolver dentro da sua perspectiva? Tranquilo. Então, deixando muito claro, eu não defendo a alta participação do Estado. Estou dizendo se é ou não o principal problema do Brasil. Veja, se fosse o principal problema do Brasil, o Brasil estaria melhorando há muito tempo. Desde o governo Collor, passando Fernando Henrique Cardoso, os governos Lula e todos os demais, o Brasil se abriu para o mercado estrangeiro em praticamente todos os setores, eram quase todos fechados. Todos abriram para o capital estrangeiro. As empresas de quase todos os setores, energia, telecomunicação, etc., foram ou integralmente privatizadas, como cresceu na siderurgia, na mineração, ou abriram capital em todas essas empresas. O Brasil, de 2002 até hoje, reduziu em 4 mil o número de estatais. O setor que mais cresce, é só olhar na base da RAIS, no Ministério do Trabalho. É brincadeira, eu tô inconformado. Vai, É o setor privado. Setor privado que era 60 e tantos % da classe trabalhadora formal brasileira, hoje já beira os 80%. E o setor público diminui tanto em termos absolutos como relativos. Se nós pegarmos na União e no Estado, reduz das duas formas. Para se ter uma ideia, só um dadozinho. Na União, 54% das despesas da União eram com servidores em 94. Hoje são 25%, caiu pela metade. Ok, fosse esse o principal problema do Brasil, me diga então, por que fosse esse o principal problema do Brasil, a situação teria melhorado de maneira drástica. O Paraguai é um caso arquiconhecido. Se mudar pro Paraguai ou cantar galopeira por 3 minutos. Vamos lá. Galopeira! Não vou fazer isso, senão destruo minha garganta. Tem que dar aula essa semana no Formando Creators. Aliás, se você tá assistindo esse canal aqui, saiba que essa semana é intensivão no Formando Creators, tá?
Terça-feira, dia 3 de fevereiro, pra você já ir preparando aí pro carnaval, aula, vamos fazer o case de conteúdo, tá? Sobre o Toguro. Como que o Toguro se transformou nesse case de sucesso? Terça-feira, aula pra vocês da nossa formação contínua. São mais de 100 aulas publicadas. E na quarta-feira, dia 4 de fevereiro, temos mentoria ao vivo, pra você entrar e tirar todas essas dúvidas comigo. Tá certo? São 2 planos aqui, você é livre pra estudar, tá? Eu prego a liberdade individual mais que esses caras. Tá aqui, ó. Plano mensal ou anual. Se você quiser ficar comigo um ano pra aprender, pra estudar, você tem 20% de desconto na sua assinatura, beleza? Vamos voltar aqui pro Paraguai. De um mini paraíso fiscal dentro da América do Sul. E, aliás, o Paraguai tem uma condição tão ruim, mesmo com essa situação tão ruim, uma das principais fontes do Paraguai é um excesso de energia pela divisão de Itaipu. Itaipu é uma usina que está na fronteira, então o recurso dela é dividido entre Brasil e Paraguai, e ela depende de que o Brasil compre um excedente de energia para o país conseguir se sustentar. Você imagina, é um país que está longe de ser uma potência na América Latina. Eu vou te dizer uma coisa, pode dar 10 anos pro Paraguai, o nível de vida lá vai inclusive melhorar. Ai, papai! Já teria melhorado, porque essa questão fiscal do Paraguai vem desde os anos 90. Mais de 80 mil brasileiros mudaram pra lá só esse ano. Então vamos 81 então. Pronto, comigo vai ser 81 mil. Comigo vai ser 81 mil brasileiros que foram pra lá. Pronto. Tá? Tem 80 mil brasileiros lá? Comigo vai ter 81 mil. Pronto. Eu vou pra lá também, vou vender tudo que eu tenho. Vou vender o rancho, 81 mil brasileiros, tá? 82 mil comigo. Então 82 mil, pronto. Pronto, agora tem 82 mil brasileiros, ponto. Tá? Acabou. São séries de empresas do Brasil não é estrutura produtiva. Não é estrutura produtiva. Paraguai não está sequer no topo da América Latina. E não precisa. 84 mil comigo. Aí, ó, só tá crescendo. Até o final dessa live vai ter 100 mil brasileiros lá. E além disso, é o que eu tô comendo na mesa. A questão é muito simples. Eu não como PIB. Fosse esse um problema, Sabe o que eu como? O que você come? Ó, sequer no topo da América Latina. E não precisa, além o que importa disso, é o que eu tô comendo na mesa. A questão é muito simples. Eu não como PIB. Fosse esse um problema, Sabe o que eu como? O que você come? Conta. Não, eu lanchei sanduíche do cupim, batata frita, eu lanchei também eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda e só. O Brasil teria, no mínimo, melhorado. Concorda? O Brasil teria, no mínimo, melhorado. Sempre tem um plano nacional de desenvolvimento abriu todos os setores. Funciona. Se abriu todos os setores para a entrada de capital estrangeiro. Se privatizou em todos os setores. Se não se desregulamentou do Estado, não se desregulamentou. Então significa tem que o país desregulamentar e tirar a carga tributária do Brasil para que está algum melhorando. empreendedor tenha alguma chance nesse país que é uma escravidão. 30 marmanjos num dia de semana debatendo e tá todo mundo. Tem uma escravidão. Primeiro. Foi quem? Paraguai não é tão fodido, cara. Paraguai. Já. A respeito sobre sua pergunta. Seu nome? Perdão, sou Adriel Santos. Fui candidato, ex-vereador do partido do PT. Fiquei surpreso aqui, né? Mas eu queria falar para você a respeito sobre a sua pergunta. Então, os governadores, cada um tomasse uma posição própria. Então, o presidente Lula não ia adiantar ser um presidente, porque cada governador ia poder ter a sua... Ele tá parecendo o pássaro da dislexia. O PT, fiquei surpreso aqui, né? Mas eu queria falar para você a respeito sobre a sua pergunta. Então... os governadores, cada um tomasse uma posição própria. Então, o presidente Lula não ia adiantar ser um presidente, porque cada governador ia poder ter a sua... poder concordar, fazer o seu estado. Não sei, não entendi muito bem a questão. É porque assim...
Dislexia torando no debate, cara. Dislexia torando. Vai ter que tomar um Venvance aí, hein? Manda um Venvance e um Tadalafila aí nesse povo. Eu acho. Olá, Gustavo, prazer. Meu nome é Ronaldo Neto, tenho 18 anos, sou lá do Triângulo Mineiro. E hoje eu vim aqui te falar que o estado inchado é sim o principal problema do país, que aumenta brechas para corrupção, que aumenta o cargo de emprego, maior gasto público com cargos ministérios totalmente desnecessáveis, e isso pode prejudicar totalmente a economia do país, e que a gente vê com o Brasil hoje, um país que arrecada muito dinheiro em imposto, né? Independente eu sendo capitalista, você sendo comunista, a gente concorda nisso. É um país que arrecada muito dinheiro de imposto. Não, você que tá em... É o capitalista sem capital e o comunista sem revolução. Não é tão lascado, cara. Não é tão lascado. De um lado, um comunista sem revolução, do outro, um capitalista sem capital. Casa, com certeza, sabe disso, com certeza paga muito imposto. E hoje eu, particularmente, tenho uma exceção. Eu sou PCD, eu uso aparelho de ouvido, eu posso ter algumas limitações aí por causa da inclusão. Porém, isso não é o que importa aqui. O que acontece? O Brasil, devido a vários cargos políticos, vários ministérios que são abertos de governo em governo. É, chat, vocês têm mania de ficar zoando a dicção aí, ó. Acabou a gracinha dos seis, né? Acabou a gracinha de ficar zoando a dicção. Olha lá. Boa. Boa. Tá aí, ó. Foi de aí. Ah, pegou a hipocrisia da esquerda, hein? Pegou a hipocrisia de esquerda. Tá todo mundo sem graça. Todo mundo sem graça. Vários cargos também para deputado, governador, senador e vários outros tipos. Isso come o dinheiro público e é o que a gente vê, que abre escândalos para corrupções gigantescos no nosso país. Queria saber um pouco, porque eu acho que debate é isso, ouvir outra posição falando. Queria saber um pouco qual que é a sua opinião sobre isso, porque acaba que sim, o estado inchado gera brechas para a corrupção, porque quantas mais pessoas, as pessoas, elas têm, sim, o livre-árbitro, pelo menos eu sou cristão, na Bíblia fala que você tem o livre-árbitro, porém também fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então as pessoas têm esse poder de escolha de decidir, cara, será que eu vou fazer isso? Será que eu não vou? Só que o ser humano se inclina mais para o mal e acaba se inclinando mais pelo roubo, pela roubalheira que acontece no nosso dinheiro público, lá nos cofres públicos. Certo, Adriel, é uma questão importante. Ronaldo, foi mal, confundi o nome. Minha memória é terrível. Veja bem, primeiro, a carga tributária brasileira está um pouquinho abaixo da média mundial, tá? Um pouco abaixo da média mundial, se olhar nos dados da OMC. Mas eu concordo que ela é alta, é 1/3 da riqueza do país que vai para a carga tributária. O problema é que se esse recurso não vai, como eu falei no momento anterior, para serviços essenciais, não retorna para a população diretamente, quando a gente olha os dados, a gente vê que esses recursos vai para o quê? Para as grandes empresas privadas. Seja por meio da terceirização, seja por meio do mecanismo do endividamento público. A terceirização, a gente tem inclusive no anuário que eu edito pelo ILAES, estatísticas que mostram todas as capitais, em todos os estados no Brasil, é uma escalada de gasto com terceirização, uma associação das grandes empresas com o Estado, onde o Estado entra com o consumo e as empresas com a produção, o endividamento público, onde capitais que não são investidos produtivamente em lugar nenhum. Mas você não acha que aumentar a taxa de cargos públicos não iria aumentar a taxa de corrupção? Mas eu não estou propondo aumentar a taxa de cargos públicos. A minha questão é, o estado inchado não é o principal problema do Brasil. Essa é a minha questão. Sem o Brasil investir produtivamente, sem desenvolver em setores de alta tecnologia, que agregam valor, tem empregos de alta qualificação, não há solução para o problema do país. É uma simplificação achar que tudo se reduz ao estado inchado. Cara, a única solução é eles voltar para a pauta moral. Tem que voltar para a pauta moral. Senão vai ficar tomando cacete aí, cara. Vai ficar passando vergonha. O cara veio defender o Paraguai. Paraguai, eu tô inconformado. Não é que ele não seja um problema, ele é um problema. O problema da esquerda é que, na verdade, ao invés dela, ela entrega o bolo e a faca na mão, ao invés de querer fazer a pessoa pensar. Mas o que é esquerda, sabe? Por exemplo, eu sou um cara que combate o PT desde que eu me entendo por gente. Por exemplo, né? Esquerda é uma palavra extremamente... Ué?
portos, aeroportos, vários setores da economia brasileira, e isso não foi ampliado em termos de destino para serviços sociais. Eu falei, o Brasil hoje, a União gasta metade com servidores do que gastava 30 anos atrás. O governo não reviu as privatizações que existiam antes no interior do Brasil, não teve nenhum projeto estratégico de desenvolvimento no interior do país, e a carga tributária com o PT, inclusive, se manteve estável, tá? Os saltos da carga tributária brasileira são na ditadura militar mas e no será que o brasileiro está gostando do governo do PT, por exemplo? Será que essa... Eu acho que tem muitas razões para não gostar. Não sou defensor do governo do PT. Pausa aí. Quem tinha ido junto com ele e não foi ainda? Eu. Paulinho? Então por ordem. Ué, agora é... Cara, o Red Cash, olha lá, ó. Não me conformo com o Red Cash ganhar tanto dinheiro e não investir no seu próprio trampo. Isso é muito pai. Os caras sentados... Ô, Júnior Shed, os caras sentados em cadeira de plástico, de boteco, tá? Mas também, como é que o Júnior Shed, o dinheiro que pingou pra ele, tá aqui, ó, o Tecar foi lá e vral, filho. O Tecar foi lá e tascou-lhe uma BMW sem teto solar. Painel analógico. Tascou-lhe a BMW, filho. Acabou. Tudo bom? Tudo jóia. Seu nome? Prazer, Tomás. Sou vereador em São José dos Campos pelo PL. São José dos Campos, inclusive, conhece bastante seu partido, o PSTU, que já atrapalhou bastante a indústria no nosso país, mas a gente vai debater isso mais daqui a pouco, né? Vamos até ao tema que você está propondo sobre o tamanho do Estado. Atenção, vereador debate o tamanho do Estado. Você admitiu que é um problema o inchaço do Estado. Você disse, você quer afirmar que não é o principal problema do país. E isso a gente pode, eu acredito que parte dos conservadores aqui podem admitir que não seja o principal problema do país. Você também está criando um espantalho, querendo dizer que todo conservador liberal acredita que o principal problema do país é o inchaço do Estado. Quem discorda vem aqui, quem então concorda não precisa. A gente tem uma perspectiva que, por exemplo, do meu ponto de vista, o principal problema hoje é o domínio das facções criminosas em territórios brasileiros. E isso ocorre por conta da ausência do Estado, na verdade. Agora, vocês querem colocar o Estado aonde? Vocês, os comunistas, os marxistas, vocês querem usar o Estado como instrumento de revolução para o propósito de vocês. Não, a gente quer destruir esse Estado e construir outro. Não, isso na utopia marxista, no final que vocês dizem que querem chegar, mas a gente sabe as consequências históricas. Você discute com aquilo que você imputa a mim, com posição. Não, de forma alguma. O senhor se apresentou como marxista, né? E o marxismo, a gente sabe, que diz que quer o fim do Estado. Se apropriar do Estado para administrar. Vocês querem o fim do Estado, mas a gente sabe que, na prática, todo o modelo marxista que esteve no país foi um modelo de opressão. Eles não conseguem debater o tema. Eles não conseguem. Tem que chamar ele. Tem que chamar. Olha, ele tá aqui aquecendo, tá, chat? Já colocou o calção aqui, ó. Nosso camisa 9, tá. Nosso camisa 9 tá aqui, ó. Ó o nosso camisa 9 aqui, ó. Tá no soninho. E de Estado máximo. Não de Estado mínimo ou de dissolução do Estado nunca aconteceu. Né? Esse é o fato. Outro ponto. O Estado inchado que você está propondo como debate aqui, a gente acredita sim que é um problema. Não tem como você ignorar, por exemplo, que nós temos o judiciário mais caro do país. Isso não é um problema para os comunistas? Mas o Brasil não deveria estar melhorando se o Estado reduz há mais de 30 anos, passando por todos os governos, o Estado reduz. O Estado não reduz, o Brasil nunca reduziu, o Brasil só aumenta o Estado. São fatos. Se você pegar o número de servidores, cai drasticamente. Me dá um exemplo claro que dou. De redução do Estado. Servidores da União caiu de 54% da receita corrente líquida, para 25%. Do município, caiu de 45% isso não é redução do Estado. Veja só, quando você vê o endividamento das estatais, por exemplo... Cara, como é que pode, mano? Ele pede um exemplo, o cara dá um exemplo e eles conversam. E o crescimento e a criação de novas estatais de instrumentos públicos, você tem sempre as estatais o Estado têm finanças crescendo. Autônomas. As estatais atuam com qualquer outra empresa privada. Mas, Gustavo, as estatais não se apropriam o crescimento do Estado não é apenas a estrutura pública, mas também a influência dele. Quando você vê a nossa legislação, por exemplo, ela se intromete em cada aspecto da vida do cidadão. Isso também é um inchaço do Estado que atrapalha. Hoje a gente tem, por exemplo, nos municípios, eu sou um legislador municipal, uma Constituição que é pesada para os municípios e uma Constituição estadual também que é pesada. Então, as nossas leis municipais, estaduais e federais do Estado também impacta na vida do cidadão. A elevação do espaço do Estado você tá falando no interior do custo, da economia brasileira. Você está falando do custo do Estado e para onde os recursos são direcionados. Vocês não combatem o privilégio?
vocês, os marxistas, o Mas PSTU, você fala trotskismo. vocês, eu não entendo a que você se refere. Então eu já entendi. Você é o cara do PSTU, você é um marxista trotskista. Então quando eu falar vocês, eu tô falando de vocês do PSTU. Ah, legal. Vocês não combatem também os privilégios, ou pelo menos no discurso claro, vocês não sempre fazem combatemos. isso? Então como é que você explica você algum. falar que não é um problema o Estado inchado, não sendo disse que você isso. tem Eu disse que não é o maior... principal problema. O principal problema a gente concorda, mas você tá dizendo então que não é um problema quando você coloca isso. Cara, os caras é de... Eles não levam com o Gustavo, é muito bom, cara. Não adianta, cara, não adianta. Os caras estão... Como debate, você propôs aqui para os conservadores dizer o seguinte: não, isso não é um problema. Não. É Se fosse o principal problema, significa que o Brasil teria que estar melhorando nos últimos 30 anos. Só uma conclusãozinha rápida aqui. Veja, o centro da questão é, fosse o Estado o principal problema do Brasil, significaria que nos últimos 30 anos o Brasil deveria estar melhorando. A situação deveria estar ficando melhor, porque os estados nas esferas municipais, estaduais e federal reduziu em termos de servidores, em termos de recursos aplicados em qualquer setor. Não reduziu, e a economia não é se apenas, abriu. não é financeiramente, a gente mostrou aqui que tem vários aspectos, tenho certeza que outros vão trazer também. Então vamos lá. A afirmação agora é: conservadores e liberais não têm projeto para reindustrializar e desenvolver o Brasil. Cara, o Gustavo, ele faz a questão, ele faz a pergunta, ele tem que explicar a pergunta, desenhar a pergunta, explicar o desenho da pergunta, desenhar a explicação do desenho da pergunta. É um negócio inacreditável. Prazer. Meu nome é Leandro Carvalho. Olá, Leandro. Sou empresário. Tô um pouco nervoso aqui, mas sem problema. Quando você fala isso... Ô, empresário, finalmente alguém que não é influenciador e político, finalmente. Acho que você confunde o papel das coisas, porque quem tem que industrializar não é nem o liberalismo, nem o comunismo, nada. Você tinha que deixar isso nas mãos de quem sabe fazer isso, de quem tem o que ganhar com isso. Quando você deixa na mão do governo, o governo não está preocupado se o dinheiro gasto vai ter retorno, ou se está gastando muito ou não, porque o dinheiro não é dele. E quando você deixa isso na mão das empresas, e eu posso falar isso com propriedade, eu tenho minha empresa hoje, assim, cada centavo importa. Então... Empresário, assim, eu respeito. Empresário não tira o sarro, o cara tá no papel dele de cidadão. Agora, essa charopada aí é intangável, isso aí é indefensável. Sempre que você deixa para quem tem que mostrar resultados, você vai ter um resultado melhor. Perfeito. Você atua em que área? Hoje na construção civil. Construção civil. Sabe qual que é a questão? Brabo. Industrialização do país, desenvolvimento do Brasil, significa que o país tem que entrar em áreas estratégicas. Áreas estratégicas significam áreas que produzem muito, que têm parte significativa da cadeia de valor no interior do Brasil e do mundo. Para isso você precisa de somas gigantescas de capital que o capitalismo brasileiro não dispõe. Nós estamos falando aqui de setores de elevada tecnologia, inteligência artificial, semicondutores, mesmo em setores como indústria automobilística e etc. Então, os capitalistas brasileiros têm mostrado, década após década, toda essa abertura da economia brasileira que se deu desde o início dos anos 90, que eles não querem colocar capital aí, porque não tem controle tecnológico, porque leva décadas para poder desenvolver, somas de recursos massivas, em que eles não só não têm capital, como quem tem um lema da vida não quer colocar o capital dele numa coisa que vai levar 10, 20, 30 anos para poder ser desenvolvida. Então deixa eu te dar um exemplo. Hoje, a gente está vivendo agora, nesse momento, a era dos carros elétricos. Perfeito. E a gente viu a BYD vindo para montar os carros lá na Bahia. Isso. Ou seja, a BYD viu que tinha uma demanda de carro elétrico e veio. Mas assim, por que a gente não aumenta a nossa recepção para atrair, por exemplo, né, como você disse, os fabricantes de microchips, de todo o restante que precisa, para não só a gente ter as montadoras aqui, e ter também as fabricantes, por exemplo, de bateria, né? Sim, são dois problemas que você colocou que são interessantíssimos e ajudam a entender a questão. Primeiro, coisas como carro elétrico que pode vir para o Brasil. As montadoras das baterias ficam lá, porque as últimas revoluções tecnológicas, a possibilidade de produzir só... Como é que o Redcast lança um negócio desse, cara? Ô, Júnior Chad, manda cortar. Precisava ter centros de produção perto dos centros de consumo. Exato. Então essas empresas não têm interesse nenhum de vir para o Brasil, porque é mais lucrativo produzir num lugar só. Produção em escala é um dos segredos da produtividade. Você está assumindo que não vale a pena vir para o Brasil. Por que as que empresas a gente não lá faz? assumem. Né? E quem capitalista brasileiro que quer colocar dinheiro para fazer semicondutor, passar 30 anos fazendo pesquisa e desenvolvimento? Ninguém. Tem que mexer, colocar um bombril na antena.
Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Prazer, Adam. Seu nome? Adam. Adam. Vamos lá. Pelo contrário, é justamente o conservador e o liberal que tem um projeto de industrializar o Brasil. Por quê? Porque é justamente a direita, nós de direita, que defendemos a empresa, o empresário, poder criar. Assim como o amigo falou, ele é um empresário que está tentando a vida contra o imposto, que imposto é roubo, né? E é um absurdo que a gente recebe de carga tributária no Brasil. Parece um bando de criança, cara. E só pra gente voltar um pouco na questão do Estado inchado não é o principal problema do Brasil. Realmente não é. É pessoas como você, comunistas, que defendem pautas ideológicas absurdas e prometem algo pro cidadão com pouco conhecimento que acaba acreditando nisso e vota em pessoas de esquerda, por exemplo. E quando você fala que reduziu o gasto do Brasil com o funcionalismo público, quando você compara com o PIB... Não, caiu por mais da metade. Não compara com o PIB não, com a receita do Brasil. Então... Não é com o PIB não, mas quando você compara, óbvio que diminuiu, porque a receita do Brasil aumentou, é um dado falacioso esse que você está trazendo. Se você pegar nos últimos com relação 20 à anos, inflação, aumentou 80% do número de funcionários públicos no Brasil. A população cresce, o conjunto do aparato se desenvolveu. Agora, se você pegar o percentual desse gasto em relação à riqueza que o próprio Estado apropria, em termos absolutos, só para dar funcionários federais, caiu em termos absolutos. Tá? Estadual não caiu em termos absolutos, mas percentual a queda é gigantesca. O Brasil hoje lidera o ranking de super salários de funcionários públicos no mundo. A cada 10 juízes, 8 estão nos mais ricos, 1% mais rico. Essa era a questão anterior, mas isso é a questão do percentual do Estado em relação à economia do país. Porque ao contrário da gente, que defende menos Estado, mais liberdade econômica, mais possibilidade do empresário poder ter uma empresa, ter um funcionário, ter um crescimento, industrializar o Brasil, vocês, de esquerda, comunistas, defendem o contrário. Defendem o Estado ter o monopólio de tudo. Então e se o Estado não quiser investir, não vai ter indústria, porque outra pessoa não vai poder fazer uma indústria. Então vamos lá, Adam. Qual que é o problema? Nós estamos falando de áreas-chave, o capital hoje é todo monopolizado. Se você pegar setor siderúrgico, farmacêutico, deixei você falar, semicondutores, etc., nós estamos falando de meia dúzia de empresas que têm receitas na casa de 100, 200, 300 bilhões de dólar, que têm conhecimento acumulado de 30, 40, 50 anos. Tanto é verdade que durante os passados 4 anos do governo Bolsonaro, o Brasil não só não se desenvolveu em áreas estratégicas, como o governo autorizou a venda da Embraer, do setor comercial da Embraer, para a Boeing, uma empresa norte-americana. Duvido que Trump ou qualquer outro autorizasse a venda de grandes empresas, como ocorreu, e foi vetado pelo governo. O que eu acho... Então veja, há uma defesa abstrata do empresário. São sempre coisas abstratas. A família em abstrato, o empresário em abstrato, a nação em abstrato, é uma defesa abstrata. Até porque a maioria dos empregos gerados no Brasil são do micro e pequeno empresário. Me diga, sim, mas os empregos do micro e pequeno empresário estão associados a uma cadeia de valor que vem do conjunto do setor da produção. Você não vai encontrar um só país que é uma potência no mundo, um só, que não domine ou, pelo menos alguns setores estratégicos na economia mundial. Assim como você não vai encontrar um país que é comunista e é uma potência. Não. Ai, cara, é duro de debater, cara. Mas vamos lá, vamos ficar na questão. Você mudou o tema, correto? Não, tô falando de comunismo, você é comunista, não é? Não, mas o tema que você estava desenvolvendo não era esse, né? Você deu uma inflexão para não precisar responder essa pergunta. Você pode pegar eu respondi. A primeira coisa que eu falei foi que o conservador Suécia, é o que mais países tem menores. projeto de industrialização. Todos eles têm setores estratégicos, setores que abrangem o mercado mundial inteiro, que tem empresas que são sediadas nesses países, que como a BioID, que foi falada antes, vai transferir seus excedentes para a China. A Ericsson Suécia vai transferir os seus excedentes de forma unilateral para a Suécia. O que me confunde, para as matrizes. A questão é como esse culto abstrato ao empresário vai poder levar ao desenvolvimento, do Brasil nessas áreas estratégicas que abrangem o centro da produção mundial. Vamos lá. O que me espanta é a hipocrisia que você tem. Cara, é impressionante. É um abismo, cara. É um abismo, assim, não dá. Chega um ponto que não tem nem graça. Eu prefiro os doidinhos. Porque pelo menos é engraçado. Porque não dá, cara, é um abismo, cara, é um abismo. Em ser contra o monopólio do empresário, mas ser a favor do maior monopólio que existe, que é o comunismo, que é quando o Estado tem controle de absolutamente tudo. Me espanta essa hipocrisia. Mas vamos à pergunta, como, ok? A questão aqui, conservadores e liberais não têm um projeto para desenvolver e reindustrializar o país. A pergunta é, como microempresários que têm capitais diminutos, que estão na parte de baixo da cadeia de produção, vão gerar capital para poder desenvolver o Brasil? Com menos Estado. Não, mas o menos Estado, mas onde ele vai ter esse capital? Onde ele vai conseguir o conhecimento tecnológico de 20, 30 anos? Onde estão esses recursos? Quem fez isso? Onde? Nos 4 anos de Bolsonaro, qual setor estratégico do capitalismo Você está fazendo uma comparação muito curta e esquecendo de
da onde começou essas grandes empresas que você falou, por exemplo, que hoje dominam o monopólio, em algum momento elas começaram com uma pessoa, duas, de repente um sócio, alguma coisa. Por quê? Porque é justamente no conservadorismo, no liberalismo, no capitalismo que a gente tem a oportunidade de ser pequeno, de ser sozinho e poder fazer e criar uma empresa, história. Um trabalho. No instituto que eu trabalho, a gente tem 660 achei que você ia empresas... respeitar eu falar. Pode concluir, Não, vai lá. Eu imagino que você vai mudar de assunto, então pode concluir. Não, mesmo assunto. Nós temos 660 grandes empresas, das maiores do mundo, mapeadas na nossa base de dados. Mais da metade dela foi fundada do século XIX para trás. Só para você ter uma ideia. As que não são do século XIX para trás são novos ramos de produção, que tão logo se consolidam, geram monopólios ainda piores, como são os monopólios da indústria digital hoje. Eu não consigo Google, entender Amazon, como você é etc. contra o monopólio de empresas que tem a possibilidade de ter concorrência e é a favor do monopólio do Estado. Para mim isso não faz sentido. Cara, meu Deus do céu. Então, novamente, da tua você não parte, sabe isso. responder a questão. Eu digo por quê. Por que Se eu você for repete que eu não responder sei a questão responder a do questão sempre comunismo, que eu falei várias seria vezes uma sobre outra questão que eu teria que desenvolver aqui esse tema. Eu quero entender como conservadores e liberais vão conseguir desenvolver e industrializar o Brasil. Segundo vocês, a partir da ação de pequenos empresários, nós vamos virar uma potência em semicondutores, nós vamos virar uma potência em automóveis elétricos, nós vamos virar O que uma eu tô querendo potência dizer é o seguinte. da indústria digital? Quando a gente tem a possibilidade de criar a nossa própria empresa, de ter uma ideia Mas você tem, velho. Eu que tô aqui em Saltaré tenho. e criar um negócio a partir disso, o empresário, ele vai buscar o lucro. Ele vai buscar quais são as áreas onde, por exemplo... Mas então façam empresa, gente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos fazer empresa, vamos criar as coisas. Assina aqui, ó, Formando Creators, ó. Você quer ter um negócio digital, tá aqui o Formando Creators. Eu tenho sob as minhas asas, olha, centenas de casos de sucesso. Alunos eu tenho milhares, estão aprendendo, estão aplicando ainda, tá? Mas de casos de sucesso sólidos, consolidados, de profissionais liberais, a criadores de conteúdo, até, pô, de psiquiatras a assessores de deputados aí que vão trabalhar para vocês, caso vocês sejam eleitos. Eu tenho inúmeros casos de sucesso de pessoas que estão trabalhando no digital, ganhando dinheiro, montando seus negócios, vivendo do seu trabalho. Eu, Luigi, o esquerdista vagabundo aqui, porque eu não gosto de trabalhar mesmo, eu sou sincero. Eu tenho. Eu consigo ajudar. Entendeu? Então vamos trabalhar, pô. Vamos abrir empresa, vamos abrir esse MEI, vamos botar a cara, vamos acordar cedo, vamos embora, tá? Turma tira sarro, fala que criador de conteúdo não gosta de acordar cedo. Eu 6 horas da manhã, eu tô de pé, fião. Tá? Eu tô de pé, pau torando. Então bora trabalhar, mexer o doce. Você tem alguma ideia? Qual ideia vocês têm? Vamos botar pra frente. Ponto. Exemplo, não tem concorrência, os oceanos azuis, como a gente chama. Ele vai buscar onde tem uma oportunidade. Então, se falta desenvolvimento, se falta empresa em uma área específica, como você está falando aqui, por exemplo, obviamente, empresários vão começar a criar para aquele setor. Como tem se mostrado no Brasil no último período... Ele falou que deu tempo. Trabalhar, porra. Larga a mão de carguinho. Por favor. Larga a mão de carguinho. Não. Fui atropelada. Oi, Gustavo. Olá, tudo bem? Prazer, Catarina. Luiz, quero competir com a indústria de carros elétricos ao redor do mundo. Formando... Não, daí não dá. Mas, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vi vocês tirando sarro ali do cara que falou que tem empresa que trabalha na construção civil. Vocês têm que parar com essa coisa, essa mania feia da esquerda, pro esquerdista. Não tô falando que é toda a esquerda. Que é tratar o empreendedor, o MEI, o ME com um certo desdém, tá? Ah, mas eles não são empreendedores, eles não são empresários. Tanto faz o que vocês acham. Eles se acham assim, ponto. O Brasil, gente, é o país do empreendedor. Nós somos um país de empreendedores. Ah, eu não gosto do termo, mas é um país de gente que vende pipoca, que tem salão de beleza, que corta cabelo, que é pedreiro, que assenta piso, que é pintor, que é... que é personal trainer, que é nutricionista, que é gestor de tráfego, que é redator de coisa, que é lançador, que é designer gráfico, que é ilustrador, sabe? Então, deixa os caras chamar... Ah, mas é empreendedor. Cara, já passou. Esse bonde partiu há muito tempo. Os caras se... Microempreendedor individual, ponto. Eu sou um cara que acredito muito nisso daí, porque o Brasil é isso, gente. Tá? O Brasil é isso. O Brasil é o país do prestador de serviço, do cara que tá em empresinha, que contrata um funcionário no pau da viola. E, de fato, o imposto com esse trabalhador, com esse empresário, com esse MEI, com esse empresário, seja lá o que é meio difícil. É criminoso, entendeu? É criminoso.
É muito imposto mesmo para eles, tá? Então o cara que vende hambúrguer, o cara que faz um iFood ali, tem um restaurante, o cara que abre uma lojinha. O cara tá tirando sarro e, ele é vendedor. Olha que ele falou que ele é empresário, né? Empresário do quê? Alguém do chat. Ele tem uma loja de cabo de celular. E daí? Isso não é digno? Isso não é um trabalho digno? Isso não é um emprego digno? Sabe? Vocês têm que parar com esse tipo de piadinha também, que parece que... Sabe o que vocês parecem? Vocês parecem que vocês estão parecendo esses direitistas malucos, que tudo tem que rivalizar. Então, por exemplo, se o Paulo Cogos defende que imposto é roubo, o esquerdista, ele olha e fala assim, não, eu tenho que defender imposto do talo porque eu tenho que rivalizar. Então, assim, né? O Luigi tá viajando. A questão é que os caras falam de empresário como se fossem grandes industriais. Não tem nada a ver com dignidade. Tem sim, vocês pegam no pé. E não interessa o que vocês acham. Interessa que como essas pessoas se comportam. Eles se colocam como empresários, como empreendedores e ponto. Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema do cara falar que ele é empresário porque ele tem uma lojinha de celular? Qual o problema? Qual o problema? Sabe? Hein? Deixa o cara tá trampando, fazendo o dele. Sabe? Vocês parem de ser assim, tá? Vocês parem de ser assim. Donato. Prazer, Catarina. Você parte pro pressuposto errado com essa pergunta. Exatamente. E quem tá se lascando com imposto é ele, porque o grande empresariado tá cagando no mato. Tá cagando e andando pra isso. Pergunta que é necessário um plano central para desenvolver a economia. Então você está partindo do pressuposto que com o plano central, através do Estado, a gente conseguiria desenvolver esses setores estratégicos que o Estado vai definir quais são. Rapaz, essa semana mesmo aqui em Saulo Itaré aconteceu um negócio muito legal. Teve o Senai veio, o Senai itinerante, que eles vêm, ficam aqui na cidade, e aí eles ficam ministrando cursos profissionalizantes. Cara, e aí essa semana passada entregaram o diploma para 2 mocinhas de manicure. Estão trabalhando, montaram o salãozinho delas, estão fazendo unha. Pô, e aqui é uma cidade de 5 mil habitantes, contando com a zona rural e tal, mas tem umas 4 mil pessoas no total, na verdade, né? Pô, tem umas manicure aqui, cara, a Duda mesmo pra fazer unha, ela tem que marcar com 2 semanas de antecedência, tamanha demanda. Tamanha demanda. Então, aí foi lá, veio o Senai aqui, era de graça. Isso é lindo, cara. Eu tenho um tesão no Senai que vocês não têm ideia. Foram lá as mocinhas, fizeram o curso profissionalizante, pegaram o diploma e agora já estão trabalhando. Vai lá na casa dela, lá, pega um cômodo, monta lá um salãozinho e tá fazendo unha. Tá fazendo unha. Entendeu? Isso não é legal? É bacana demais. Eu sou fã disso, cara, né? Eu sou fã disso. Sou fã demais. Sou fã demais. O Senai é top. Tinha que ter mais. Botar essa turma pra trabalhar. Cara, a demanda que tem aqui por pintor... Vou contar. Vocês viram que eu tava contando aí em janeiro, que a gente fez um especial de casa de rico? Eu falei que eu tinha que fazer uma reforma aqui do muro meu, que eu tinha que quebrar ali, fazer uns caras. Beleza, fez isso. Segunda semana de janeiro tava pronta. Aí eu preciso de um pintor, certo? Pra pintar o muro. Daí eu quero aproveitar e pintar umas paredes. Fui falar com o pintor. Sabe pra quando que eu consegui a agenda do pintor, chat? Abril. Meio de abril. Meio de janeiro, meio de fevereiro, um mês. Meio de fevereiro, meio de março, 2 meses. Meio de março, meio de abril. 3 meses pra conseguir um pintor aqui. Entendeu? Então assim, pô, faz um Senai ali, o cara explica como é que... É demais, entendeu? Eu sou fã do Senai, sou fã de curso profissionalizante. Sabe, o setor de serviço é... E qual seria a solução para desenvolver esses setores de estratégias? Não deu play. Pode continuar? E aumentar o investimento no Brasil. Menos Estado. Desburocratização, menos imposto, menos burocracia. Se você tem 10 milhões de reais, você vai investir no Brasil? As empresas estão saindo do... Qual que é a diferença do Senai? O Senai, ele é curso profissionalizante. O Senac, ele é, tipo, pra ajudar quem já tem comércio, não é? Não é isso? O Senac é meio pra pegar o cara que já tem um empreendimento, um comércio e... isso aí. É o Sebrae? Não é o Senac, não é? Senac é graduação. Isso aí é o Sebrae. O Sebrae é massa também. Tem uns amigos que fizeram o Sebrae pra montar farmácias, coisas que os caras... Cara, do cacete a história. Brasil, não vale a pena investir aqui. O risco é muito grande. Certo, Catarina, mas vamos lá. A questão ela ainda continua em suspenso, ok? Que a questão é o que conservadores e liberais propõem. Você fala que é a mera redução do Estado. Eu insisto. Senai é indústria, Senac é comércio. Será que é o Senai, então, que estava aqui? Ou o Sebrae? Então não é o Senai que estava aqui, né?
É o Sebrae, então. Eu tô confundindo os nomes. Pera aí, então tudo que eu falei aqui é... Agora eu vou sair como mentiroso. É Sebrae, então. Ah, essa menina deve ter feito Sebrae. Então é Sebrae, isso. Então é Sebrae. Tá, beleza. Ela vem acontecendo, se vocês pegarem nisso dos anos 90... Sebrae é o que prepara o empreendedor, para empreendedor. É isso. É mais fácil usar o Google também, né? Mas é isso, aí vocês entenderam também. Praticamente todos os setores da economia era vetada a entrada no Brasil. Praticamente todos. Eletroeletrônico, indústria digital, todos era proibido empresas estrangeiras. Já no governo Collor, se abriu todos. Quando chegou no governo Fernando Henrique Cardoso, o que não foi privatizado, setores como mineração, siderurgia, Cesita, CSN, se privatizou tudo. Setores que não foram privatizados, vendidos integralmente à empresa, se abriu o capital. São personalidades jurídicas próprias, como acontece na telecomunicações, em vários outros setores. O Brasil hoje só tem tarifas para bloquear produtos e empresas estrangeiras para uma coisinha desse tamanhozinho, tipo siderurgia, por exemplo. Mas, desculpa te interromper, mas por que as empresas estão migrando para o Paraguai? De novo, não. De novo, Paraguai. Paraguai. O cara é tão lascado. O Brasil acabou. O Brasil acabou. Cara, olha o que merda, né? Ó, você, Betinha. Você é um beta, tá? O Betinha. O que sobrou pra você? Comida. Microplástico, gordura hidrogenada. E em breve você vai ter que comer inseto ao invés de carne boi. Tá? Comida. Relacionamento. Punheta no OnlyFans. Tá? Não tem casamento, não tem filho, né? Nem pet você vai ter porque você não tem dinheiro pra ter pet. Casa de aluguel. Casa de aluguel. Os famosos são mais iletrados que você. Tem mais letrado que você. Música de IA. Foto do iFood. IA. Renda extra. Tigrinho. Tá? E país modelo pra você. Paraguai. Paraguai. Cara, o Paraguai que eu cresci olhando para aquela roça. Não, vamos no Paraguai comprar videogame, vamos no Paraguai comprar pendrive, sabe? De repente, vira o modelo ideal, coisa. Sobrou nada para vocês. Eu, pelo menos, cresci com vontade de ir pros Estados Unidos, porque lá... Agora você vai crescer com o Paraguai, comendo, tocando punheta pra foto de IA, morando de aluguel, sem família, sem amigos, escutando música de IA, vendo vídeo de IA no Rios e sonhando em morar no Paraguai. Acabou, sobrou nada pra você, Betinha. Sabe? Brutal o que fizeram com o Betinha, tá? Brutal o que fizeram com o Betinha. Sobrou nada, cara. Empresas migrando para o Paraguai. Veja, o Paraguai, ele é diminuto. É tão patético, assim, sério, a ideia, que só o paralelo com o Paraguai já mostra como a coisa é. O Paraguai cumpre hoje um papel à la Bahamas, à la Ilhas Caimã. Vamos um paraíso imitar. fiscal. Vamos imitar aqui. Mas é só sede administrativa. É só sede administrativa. Se você pegar, por exemplo, as Ilhas Caimã e as Bahamas, inclusive o capital brasileiro, se você pegar no Banco Central, boa parte dele está lá. Mas só que ele não está investido lá. Ali é meramente uma sede administrativa. Acontece a mesma coisa na Ásia com Singapura. Acontece a mesma coisa na Europa com a Irlanda. Mas você concorda que tem capital indo para o Paraguai graças a isso? Não, veja, não espera concluir. É só uma intermediação. Você bota uma sede administrativa para o capital ficar lá, não pagar tributos, mas ele é investido em outro lugar. Ele é aplicado em outro lugar. Tanto que Singapura não é uma potência na Ásia, tanto que a Irlanda não é uma potência na Europa, e nem Bahamas e Ilha Caimã na América. O Paraguai cumpre um papel simplesmente de intermediação financeira. Mas você pode olhar o desenvolvimento econômico do Paraguai. Não, de hipótese alguma. Não é benéfico para o Paraguai. Eles estarem recebendo empresas, eles estarem recebendo emprego, estarem recebendo migração de pessoas que estão saindo do Brasil, fugindo da alta carga tributária do Paraguai, não é benéfico. Muito pior que o Brasil. Muito pior que o Brasil. E por que as pessoas estão indo para lá? Cara, então o Paraguai... Gente, eu tô louco, não é possível! O Paraguai virou. O Paraguai vai tomar no cu, cara. Meu Deus, o Paraguai, cara! Cara, eu não sei o que falar. Podia ser lá o Chile, vai. O Chile dá. Não, o Chile, Deus o livre e guarde. Meu sonho é pro Chile, né? Chile, vai. Eu já não ia ficar... Pô, sair do Brasil pra ir pro Chile, beleza, né? Mas o Paraguai... De onde esse povo tirou o Paraguai, cara? A empresa tá indo lá mesmo, pra pagar mais imposto, né?
Mas Paraguai? Com todo respeito aos paraguaios aí, mas Deus me livre. O dia que eu trocar a minha cidade aqui, Sal do Itaré, pra ir morar no Paraguai, eu tô inconformado. Existe uma fuga de capital para intermediação financeira. Não é para produção no Paraguai, nem para geração de grande quantidade de empregos no Paraguai. Sei lá, tem gente indo pro Uruguai, tem brasileiro indo pra Portugal, tomar chute na bunda lá de português, tem gente indo pra Espanha, tem gente indo pros Estados Unidos pra ser preso pelo ICE. Não sei, tem gente indo pra tudo quanto é canto. O brasileiro é uma raça que não aguenta parar quieto. O brasileiro, né? As pessoas não estão fugindo pro Paraguai. Existem fluxos de... Cara, esse cara é tudo fã do Paraguai, cara. Pessoas em diversas direções, ok? O que isso representa no conjunto da economia paraguaia é muito pequeno. É muito pequeno. O que isso representa em termos de perdas do Brasil é insignificante. Então, o que vocês estão fazendo é uma projeção de futuro. Eu estou cravando. A situação do Paraguai não vai ser diferente de Singapura, Irlanda, Bahamas, Ilha Caimã, como mera intermediação financeira, onde o capital fica com paraíso fiscal e é aplicado em outros lugares. Porque o que eu comecei falando é que com menos estados a gente tem mais investimento porque tem menos risco, Sim. tem menos, enfim, menos insegurança jurídica, menos imposto, menos tudo isso, e isso incentiva o capital a vir para o país, porque o risco é menor, diminui os juros, enfim, tem todas as vantagens que a gente sabe que tem. Por que a gente não implementa isso aqui para trazer esse capital estrangeiro para cá, para manter o capital estrangeiro aqui, em vez de ir para o Está sendo implementado há 30 anos. Se a gente listar uma página de desregulamentação, de abertura de capital Brasil não existe. E de privatização, existe risco em qualquer lugar. O capitalismo, mas risco no Brasil é o muito mercado alto. É um método de tentativa e erro para resolver o problema do mercado. Ele é por si um método baseado em riscos elevados e é por si um dos métodos mais burros que existe. É o método de tentativa e erro. Cara, né? Paraguai, cara, o Brasil acabou, cara. Não, sério. Obrigada, Gustavo. Obrigado. Prioridade pra quem não foi ainda, tá, gente? Ah, pra mim chega, pra mim deu. Amanhã nós termina isso aqui. Eu não aguento mais. O Paraguai, os caras cair pro Então vai, pô. Não é muito longe, né? Não é muito longe. Traz um iPhone pra mim. Eu tô precisando trocar de iPhone. Será que tá barato no Paraguai ainda o iPhone? Tá? Porque uma coisa boa do Paraguai é aqui eu como paranaense, a cultura guarani é muito forte lá. Muito forte. Uma cultura linda, riquíssima dos nossos povos originários aqui da cultura guarani, que nós aqui no Brasil, infelizmente, deixamos de lado. Pouco falamos sobre essa influência dos guaranis, principalmente na nossa culinária, que se entende como mineira, que se entende como caipira, etc. Coisa boa, tá? Dito isso, prefiro comer meu arroz com feijão aqui, tá? Não. O Paraguai é o que sobrou pra geração. O que sobrou. Filho, a mamãe e o papai tá trabalhando aqui pra te mandar pra fazer um intercâmbio. Rapaz, maravilha, vou pra França, vou pra onde que a turma ia pra fazer intercâmbio? Vou pra Holanda, sei lá, vou pra Espanha, pô, Eurosummer, Irlanda, Eurosummer, nossa, vou pra Nova Zelândia, os Hobbit, cara, vou pra China, não, vou pro Canadá, cara, vou pra Montreal, nem acredito. Filho, ó, chegou tua passagem aqui, ó. Pra onde, mamãe? Assunção, no Paraguai. E vai de busão. Tem um busão que sai ali do Tietê, tá? Você vai de busão pro Paraguai. Nossa, então, o cara vai de busão para. Nós estamos fodidos, Mas enfim, boa noite. Né? Sem leito ainda. Busão sem leito. Busão sem leito, saindo da Barra Funda, do Tietê. Parada única no Graal, ali de Ourinhos ali, meio do caminho, tá? Parada única no Graal. Puta que pariu, nós estamos fodidos.